começar. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre trevas, mãos mendigam o pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar. Esqueci. Sorri, você é tão feliz. Volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Essa leitura? Pode, né? Pode. A sessão vai ler para a gente aí. O livro Pão Nosso, a mensagem 63. O Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Jesus está em Lucas, capítulo 11, versículo 3. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também nos círculos de lutas planetárias. Acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina
para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te lhe revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Fazer a prece? Senhor Jesus, Mestre querido, espíritos amigos, trabalhadores da casa do Divino Espírito Santo, mais uma vez aqui nos encontramos, reunidos em teu nome, para mais um momento de estudo acerca do teu Evangelho, Mestre querido. Rogamos a tua presença entre nós, rogamos a luz do entendimento, para que possamos levar para a nossa vida os ensinamentos aqui colhidos. Pedimos por esse momento em que a humanidade passa, de tanta dor, de tanta provação, de testemunho, em todos os sentidos da vida, Senhor. Pedimos que a tua misericórdia e a tua luz alente os corações que se encontram neste mundo e abençoa a cada um de nós para que possamos superar os momentos de dificuldade. Fica conosco nesse instante, agora e sempre, Jesus. Que assim seja. Assim seja. Valéria, eu não sei se você consegue silenciar os outros microfones aí, porque está tendo muito ruído de fundo, né? E acaba interferindo, né, no áudio aí. Ou cada um tem que silenciar o seu aí. Eu acho que ela consegue. Consegue? Bom. Só que, antes de você começar, eu posso... Pode, claro. Então, gente, antes da gente começar a leitura, eu trouxe uma frase para a gente abrir o estudo de hoje, né? Do tema que a gente vai estudar, que são os inimigos desencarnados, né? Que é do capítulo Amar os Vossos Inimigos, sobre esse desafio. E hoje, ouvindo no nosso grupo a mensagem que Dona Maria fez para a mãe dela, eu tirei uma frase que eu gostei muito, assim, e que a gente consegue relacionar com o tema de hoje, né? Ela fala bem assim para a mãe, um dos trechos, né? A mensagem, não sei se todo mundo ouviu, mas tem a frase que fala: felizes os que plantaram flores, hoje colhem perfumes espalhados nos caminhos percorridos. E aí, pensando no nosso tema, eu pensei o seguinte: quem conseguiu, né? Quem consegue fazer isso, né? É porque não cultivou ódio durante sua vida, o rancor, né? Conseguiu semear, cultivar o perdão sem segundas intenções, e não semeou vingança, né? Então, quem conseguiu plantar essas flores e hoje colhe esses perfumes, né? Com certeza chegou ao estágio aí de conseguir amar os inimigos. Eu achei muito bonita a frase que ela colocou na mensagem para a mãe e eu consegui fazer esse link com o tema de hoje. Achei bem pertinente. Parabéns aí, Dona Maria. Bom, depois desse preâmbulo aí, né, muito importante, da prática, né, do amor, né, da dedicação, enfim, né, vamos começar, a gente lê aí a parte dos inimigos desencarnados, né, que é o item 5 do capítulo 12. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente para com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens,
que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros, e se tornará bom. Então, é importante a gente saber disso, né? Que, por mais que uma pessoa esteja em erro, né? Por mais que a pessoa seja, né, digamos, até um inimigo para a gente, mas às vezes até... às vezes não tem inimigo, mas a gente sempre tem algumas pessoas que a gente encontra, que tem uma contrariedade, ou que nos aborrecem, ou que nos causam algum tipo de sentimento negativo, ou em algum momento também a gente faz isso também, né? Transmite alguma coisa ruim, magoa alguém. Então, é só para a gente lembrar que isso é uma condição transitória, né? Porque ele não é a pessoa, né? Nós somos criados, né, como um espírito simples e ignorantes, e todos nós estamos num processo, né, de evolução, e a diferença não é tão grande assim, né? Tem pessoas que estão mais à frente, outras mais atrás, mas todos nós estamos num planeta, né, de provas e expiações, estamos caminhando na nossa jornada evolutiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse julgar, né? Quando a gente começa a julgar o outro, né, e coloca em uma condição de inferioridade, né, ou a gente quer, né, às vezes, achar que está melhor, e a gente também erra, a gente não, né, tem que relevar mais esses problemas, né, esses malfeitos, né? Vamos adiante aqui, e depois, quando acabar o item 5, eu abro para o pessoal comentar, mas é só um primeiro comentário aí. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que, assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da morte. Com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Então, assim, o que a gente, assim, pelo menos, o que a gente começa a perceber é que esse amar, né, o inimigo, a gente não vai amar o inimigo da mesma forma que a gente ama um amigo, da mesma forma que a gente ama uma pessoa que é simpática a gente, que pensa da mesma forma, que tem as mesmas concepções de vida, mas eu acho que o amor que ele é possível para a gente hoje é o amor do perdão. É a gente tentar perdoar essas faltas, né? E a gente coloca isso na oração no Pai Nosso, né? Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, a gente precisa perdoar para ser perdoado, né? Então, esse amar o nosso inimigo, e principalmente, né, os inimigos desencarnados que a gente está trazendo aqui, porque se a gente fosse vingar, a vingança é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Porque você só vai retroalimentar aquele ódio, aquela antipatia, e a gente vem, muitas das vezes, juntos na encarnação, para poder reconciliar. É uma oportunidade que a gente tem de estar junto com as pessoas, né? Que a gente encontrar com aquela pessoa que a gente fez mal, aquela pessoa nos fez mal, para nos reconciliar, para nos perdoar, para nos unir. Então, se a gente quer se vingar por causa de uma coisa pequena que a pessoa fez para a gente,
a gente só vai aumentar essa distensão, esse ódio, esse afastamento, e desencarnando a gente vai reencontrar aquela pessoa, né? E não faz o menor sentido vingança, né? É uma coisa que não faz sentido para o cristão e muito menos para o espírita, né? Que nós somos. A gente tem todo esse conhecimento da reencarnação, das vidas passadas, das vidas futuras. Eu vi, assim, amar o seu inimigo, né, dentro do conceito que a gente estudou já no passado, aí nas lições passadas, né, eu li também que é um princípio da caridade, né, então a gente acaba assim, e é uma vitória nossa contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade. Quando eu consigo vencer isso e perdoar e não alimentar esse ódio, essa vingança, isso é caridade, né? Para com ele e para com a gente mesmo, né? Essas duas situações. Bom, fica à vontade aí, pessoal. Pode comentar. Alexandre, ainda mais sem contar, né, eu não entendo, tá ouvindo direito aí? Sim. Eu não entendo com o microfone, não. Ainda mais que tudo que a gente quer também, além dessa necessidade, dessa caridade de amar os inimigos, a gente quer paz, né? Não existe vida se a gente não tiver paz. E enquanto a gente estiver remoendo, né, toda essa angústia, ou todo esse ódio, esse desejo de vingança, essa coisa de que ele me fez isso, ele vai ter que pagar, eu não perdoo de jeito nenhum, a pessoa pode até pensar, né, que isso vai trazer alguma paz, mas não traz paz, não, muito pelo contrário. Ele fica dentro da gente numa angústia tão grande que vai acabando. Como ele diz aqui, vai trazer, sabe, que qualquer vingança, né, vai trazer um desgaste ainda maior. E é esse desgaste mesmo que vai no dia a dia, vai naquele momento, minando as nossas energias. A energia que a gente precisa para a nossa vida do dia a dia, a gente precisa de energia. E a vingança, a raiva, o ódio, tudo mina a nossa energia. E a gente não tem paz. Então, além de ter essa caridade para com o inimigo, a gente tem uma caridade para a gente também, né? Que é a paz que a gente precisa para continuar a nossa vida. Isso aí. Eu acho que a gente também tem que pensar, enquanto espírita, né, que a gente tem um esclarecimento maior quanto às vidas pregressas e às vidas futuras, a gente pensar, como o texto diz aqui, que a maldade ela é um estado, né, não é permanente, não se perpetua, ela é um estado temporário, né, é fruto da ignorância do espírito. E se a gente pensa que a gente também está nessa trajetória evolutiva, nós já fomos como essa pessoa. Nós já cometemos erros iguais ou talvez até piores, né, do que a pessoa que está nos ofendendo. Então, assim, como a Ivônica falou, é uma questão de caridade, de compaixão pela pessoa, pelo outro e pela gente mesmo, a gente reconhecer que nós já passamos por esse estágio. Então, cabe a gente realmente perdoar. E pelo conhecimento das reencarnações, da lei de reencarnação, a gente sabe que se a gente não perdoar, a gente só vai perpetuar isso aí. Só porque a coisa não acaba, não é porque morreu que a pessoa deixou de existir, não. Ela está ali e é um potencial obsessor para a sua vida, para você, e quando você desencarnar, você vai estar, né, ligado mais ainda, um laço muito mais forte àquela pessoa por falta do perdão. Né? Alguém quer mais comentar alguma coisa? Fique à vontade. Na verdade, a morte ela só livra a gente da presença física, né? Mas quando desencarna, continua, né? Se transforma nesse obsessor, né? E às vezes até encarnado, se a pessoa for antes da gente, né? Também. Alguém gostaria de ler aí o item 6? Vou te dar andamento, então. Está com o livro aí, fica à vontade.
Eu posso ler. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tantos se sentem envolvidos e que representam uma variedade nas provações da vida. Essas provações, como as outras, concorrem para o aperfeiçoamento do ser e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus em seu derredor. Se, portanto, se deve ter indulgência e benevolência com os inimigos encarnados, deve-se ter de igual modo com os desencarnados. Outrora, eram sacrificadas vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo prova que esses demônios, mas não são que as almas dos homens perversos que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que só são aplacados pelo sacrifício do próprio ódio, isso é, pela caridade, que a caridade não tem por efeito somente impedi-los de praticar o mal, mas reconduzi-los ao caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amem seus inimigos como se circunscreve ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas faz parte de grande lei de solidariedade e da fraternidade universais. É isso que eu... Tá aberto no som? Tá. Eu li, né? Na verdade, desse entendimento que a gente tem, né? Da reencarnação, né? Desse trecho que a gente falou aí, da gente, que a gente sabe que é permanente essa maldade, né? Porque isso é o motivo da gente ser indulgente para com esses irmãos, né? Que estão numa situação de inimigos, assim, né? E aí também essa gratidão que eu acredito que a gente tem que ter para com eles, porque se a gente fez um plano reencarnatório, né? Olha, numa vida eu fui o algoz, na outra, né? Então, se a gente tem esse processo, eu preciso ter gratidão com esse irmão, se eu tenho esse conhecimento hoje, né? Gratidão para com ele, porque eu sei que ele está sendo, estou contracenando com ele, né? Nessa vida agora, um instrumento, né? Para que eu possa vencer as minhas provas ou as minhas expiações. Eu achei isso importante. E com isso, com essa atitude, ele vai, como o próprio texto diz aqui, né? Ele vai se, como é que se diz? Amolecendo o coração. Né? Quando a gente passa a ter essa atitude, pensar dessa forma, não bater de frente, mas olhar de forma caridosa para esses irmãos, né? Não com ódio, com censura, mas como você colocou, com um certo amor e gratidão, né? Por ele estar sendo instrumento daquela prova para você, ele mesmo vai se melhorando, ele mesmo vai se condoendo da atitude que ele está tendo e lá na frente ele vai dizer que de um inimigo você transforma num amigo. Né? Bem por aí. É importante para fazer a gente refletir também, né? Porque se a gente só tem amigo, né? Muitas vezes não vai ter ninguém para nos alertar, para nos colocar, nos confrontar em relação às nossas falhas, né? E às vezes a gente precisa de uma crítica, né? Às vezes até de uma crítica mais contundente, né? Que não digo um inimigo, mas às vezes um adversário, uma pessoa que não tem assim tanta simpatia com a gente, às vezes no ambiente de trabalho ou em um vizinho, um parente difícil, né? Que às vezes fala aquela verdade, né? Para a gente, nos colocam, né? A gente no nosso lugar, para a gente fazer, de refletir. Será que aquela pessoa que está falando aquilo de mim, será que ela está totalmente errada? Será que também não tem
né? Será que, por outro lado, né, na hora de eu acordar para aquela realidade, por que será que aquela pessoa está falando isso de mim? Então, leva a gente a uma reflexão. Então, é importante essa questão também a gente ter, né, essa paciência, essa compreensão, né, e buscar realmente ver no inimigo uma oportunidade de crescimento, né, de melhoramento íntimo, né, da gente. Eu acho que a pergunta assim, né? A gente pergunta assim, quem são os nossos inimigos? Porque assim, até então, né? Inimigo é quem? É só quem mata um irmão meu, quem rouba, quem, né? Coisas muito graves. Mas às vezes se constrói um inimigo com pequenas coisinhas do dia a dia, né? A gente estava conversando com a minha filha do coração, né? Ela falando que lá no Rio ela foi entregar comida a um morador de rua, só que quando ela foi entregar, ele estava maltratando o cachorro, batendo muito no cachorro. E ela ama animais, e naquele momento ela virou para ele assim, mas por que você está batendo nele? E ele virou para ela assim, mas você sustenta, é você que cuida dele, você que cria? Ela falou assim, não, mas ela não gostou, e aí começou o embate. Só que ele mora ali na rua, na passagem dela, e já começou a olhar estranho para ela. Eu falei assim, Luísa, isso vai alimentando o dia a dia, ele vai olhar com você. Então, ela não deu a comida a ele, atravessou a rua e deu a comida ao outro, já criou uma antipatia ali, mas é um morador de rua da rua dela. E eu falei assim, o que você vai precisar fazer então agora para não alimentar, né, que esse inimigo não cresça? Ela falou assim, eu vou ter que ir lá dar comida a ele e ainda alimentar o cachorro dele. Eu disse assim, isso aí, né? Você vai ter que quebrar essa corrente. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, né? Quando a gente tem desavença com nossos vizinhos, né? Eles começam um barulhinho aqui, eles estão montando aqui, coisa de esses probleminhas, que aí às vezes quando chega, esse cara é meu inimigo. Inimigo por quê? Né? Porque, de repente, no nosso dia a dia, a gente acabou alimentando isso, né? Porque pensa diferente da gente, tem uma opção política diferente da gente, porque tem outra religião, então a gente só vai criando barreiras, né? Para excluir as pessoas do nosso círculo de amizade, convivência. Como que eu quebro isso? Orgulho, né? Se policiar, assim. Passar por cima do meu orgulho, da minha vaidade, quebrar isso e voltar atrás. Isso que eu penso. Deixa o pessoal comentar um pouquinho. Fica à vontade aí, galera. Eu acho que é uma grande lição do Espiritismo nos chama no processo evolutivo do autoconhecimento, né? A gente tem que parar sempre para tentar aprender, se entender, olhar para dentro de si para se conhecer melhor. É muito fácil, às vezes, não é fácil, mas eu digo assim, é mais perceptível para todos quando a gente sofre alguma agressão. É como você disse, né? O que eu posso aprender com isso, né? Até que certo ponto, o que está sendo feito para nós, que nos magoa, é para nós melhorarmos. Então, uma vez eu vi o Divaldo falando sobre um caso de um assassinato em que o rapaz entrou numa loja e nervoso, encontrou um tiro. Aí ele falou assim, essa pessoa que morreu, ela recebeu esse tiro por algum processo em que isso era positivo para ela. Essa experiência era importante para ela, para poder que ela se tornasse uma pessoa melhor. Agora, quem deu o tiro não precisava ter feito isso, porque a espiritualidade, Deus, tem vários mecanismos de nos fazermos evoluir. E ele se utilizou de um livre-arbítrio ali que angariou para ele um problema, uma dívida, um desequilíbrio, né? Porque a lei de justiça é para todos. E, no fundo, por causa de um problema dele, ou seja, a falta de cuidado com a vida, reconhecimento do direito do outro, né? Então, sim, são duas pessoas que aparentemente não se conheciam, que no momento se encontraram e se colocam nessa posição. Então, é muito difícil para a gente avaliar quando a gente está sofrendo que aquilo é uma lição. Quer dizer, a gente olhar para dentro da gente, tentar tirar o melhor, né? Porque eu acho que a felicidade ela só vai vir através desse autoconhecimento, né? A gente procurar tentar se tornar uma pessoa melhor através das experiências, né? Porque a reencarnação é exatamente isso. Eu lembro quando eu vim para o Rio, eu vim trabalhar com uma das pessoas, uma colega que trabalhava comigo, foi uma pessoa que eu quando estava na CAE, eu tutoriei, eu acompanhei, eu gostava muito dela, existia uma relação de afeto, era uma menina nova, eu lembrava, parecia minha filha, e tinha uma relação de amor, tentava ajudar ela
do fundo do meu coração, eu queria que ela seja feliz. E assim nós fomos, quando depois do segundo ano, mais ou menos, ela vinha na minha casa, era o tipo da pessoa, né, que falava dos seus problemas. De repente, um belo dia, essa menina passou por mim e virou o rosto. Nunca mais essa menina me deu um bom dia, me deu uma boa tarde ou se dirigiu a palavra a mim. Então, no primeiro mês, eu fiquei achando, será que é eu que estou percebendo certo? Será que ela está com algum problema? Toda hora que eu tentava aproximar dela, saía, não falava comigo. Perguntei às pessoas em volta que tinham amizade com ela, está acontecendo alguma coisa? Essa menina, ela tem alguma, eu fiz alguma coisa, você sabe de alguma coisa? Ninguém sabia de nada. Bom, aí eu tive que pegar o meu orgulho, né? Tentar, chamei ela para conversar, sentei ela na sala fechada de reunião, eu falei, olha só, está acontecendo isso, isso, isso. E se eu fiz alguma coisa para você, você tem que me dar a oportunidade de saber. E ela desconversou e não falou. Assim, não foi nada e saiu. E essa menina, depois, nos 6 meses depois, ela foi transferida e eu perdi o contato com ela. Então eu fico me pensando assim, como resolver essa situação? Muito tempo aquilo me incomodou, porque certamente ela tem um motivo que eu não sei qual é. Os amigos delas não sabem qual é, porque algumas das pessoas me conhecem, não me falaram também. Enfim, eu não tive como cuidar e nem... E aí eu vi assim que, para mim, a lição era da perda. A lição era assim, de eu entender que nem todo mundo gosta da gente por algum motivo e que ela tem um processo dela. E é difícil quando a gente não recebe uma questão e está ligado ao outro. Então eu penso assim, se eu mantiver uma relação de raiva, de mágoa, de sofrimento com ela, eu vou estar ligado com ela para sempre. A vida não nos deu oportunidade de nos encontrarmos, né? Ela seguiu um caminho. E aí eu fico me perguntando qual foi a experiência. Assim, é só o perdão. Eu só consegui até hoje entender que eu tenho que perdoar isso. E ela tem um outro processo, na realidade, que é dela. Talvez ela até repita com outros, que eu não sei qual é, que ela vai ter que aprender. Não sei se é a pessoa que... Tem gente que acha que como você falou, julga muito facilmente, né? Estipula, né, para o outro aquilo que nem às vezes não quer ver nem em si. Não sei, mas esse é o processo dela. Às vezes a pessoa está do lado da gente, é muito complicado no trabalho, pessoas que você convive e às vezes você não sabe se até certo ponto é a gente que faz o mal, porque a gente nem sabe. Eu posso ter sido uma pessoa ruim na concepção dela, sem eu nem saber o que eu fiz. Então, às vezes, o algoz ele é tratado assim como um ser muito maldoso, né? Todas essas denominações que vieram aí na leitura, né? O demônio, quer dizer. Então, assim, é difícil porque na concepção dele, às vezes ele acha que está certo, ou às vezes ele nem entende o quanto mal ele está fazendo. E aí o autoconhecimento ele é muito importante, porque aí a gente tem que parar para olhar e ver nossas ações e tentar entender a gente, buscar dentro da gente, né, como a gente realmente é, para a gente ter coragem de olhar para a gente. Então, a procura da verdade, nossa, é um grande desafio do ser humano, né? E às vezes as coisas são feias, às vezes a gente nem ia girar, e a vida vai trazendo para a gente experiências para a gente encarar. Eu acho que o grande lição aí realmente é da capacidade para o outro, saber que o outro erra, mas ele vai aprender. A gente, ao perdoar, a gente está fazendo um grande bem para nós, porque a gente está se desligando desse processo, está fazendo bem na raiva, do ódio, da vingança. É um inferno, né? É um desequilíbrio, ou seja, não tem como a gente ser feliz se a gente não procurar uma harmonia, né? Seja espiritual, psicológica e uma harmonia física, a gente vai se... Então, as reencarnações dando essas lições. E aí, quando passa para o outro lado, muitas vezes essa ligação fica, quer seja por experiências diretas ou por afinidades psíquicas. Então, às vezes, por afinidades diretas, que eu digo assim, uma pessoa que você magoou, que você tem uma relação de raiva, a pessoa tem raiva de você reencarna e esse vínculo se perde, né? Quantas vezes eu vi na mesa mediúnica, né, que a pessoa não conhecia, de repente aquele psique nosso entra em contato
há uma ligação, né? Eu lembro da figura que Valdo falava de um plug. De repente, aquele plug se liga. E aí o espírito descobre, é você. Você era aquele lá atrás, que agora está com a outra cara. Agora você se acha bom. Agora você está todo bonitinho, mas eu te conheço. Então, ele traz a experiência passada, mas você tem um plug, porque a gente está ligado ainda, lá dentro ainda da nossa vida, a gente ainda não conseguiu perdoá-lo. E essa experiência aí entra a obsessão, que eu acho que é um capítulo, eu acho lindo, porque traz uma lição de amor e de entendimento de uma série de mazelas que os seres humanos carregam, né? Que é a influência dos espíritos na nossa vida, que nada mais é do que a nossa permissão, a nossa conexão. Que a gente, ou por infelicidades que a gente provoca nessa vida, porque não conseguiu perdoar, isso se perpetua, ou às vezes por afinidade do desequilíbrio próprio do pensamento, né? A gente não procurar bons pensamentos, não procurar uma boa posicionamento, não procurar ser uma pessoa melhor, né? Hoje nós estamos aqui, poderíamos estar todos bebendo, podíamos estar todos fazendo qualquer coisa, mas a gente procura, né? No que a gente procura ser melhor, a gente procura aprender, a gente está dando um passo para a gente mesmo, né? Tentar ser a gente ser uma pessoa melhor. E vai melhorando essa vibração nossa, né? Essa nossa sintonia e o mundo espiritual ela vai interagir com a gente da mesma forma. Então, o capítulo das obsessões eu acho gravíssimo. Eu sei que tem estudos específicos, né, que vão aparecer mais para frente, mas é fundamentalmente para mim isso aí, a falta da caridade, do perdão e do entendimento, né, como você falou ali, que a gente também pode ser algoz e que a gente tem que aceitar, que a gente tem que aprender. A gente não está aqui pronto, né? O mundo não é um mundo de férias, a gente está aqui numa escola. Eduardo, uma coisa que me chamou a atenção, né, na sua fala aí, é essa questão do autoconhecimento, né? A gente colocar isso realmente na prática. Eu sempre me lembro de Santo Agostinho, né? Que nos convida a gente fazer uma reflexão diária. Ou seja, né, cada dia quando a gente vai se deitar, né, antes de fazer nossa oração ou depois da oração, a gente procurar se lembrar como é que foi aquele dia, né, como é que foram os nossos relacionamentos, como foi que as pessoas que a gente encontrou pelo caminho, que a gente conviveu, que a gente de alguma forma se relacionou, para saber se naquele dia se a gente não magoou alguém, né? Se a gente não fez algo que a gente não falou alguma coisa que não precisava ter falado, se a gente não publicou alguma coisa na rede social, né, que não deveria ter publicado, enfim. E aí, de imediato, logo no dia seguinte, né, a gente já procurar aquela pessoa e buscar reparação, buscar pelo menos se desculpar, perdoar, como você fez também, né, em relação à tua colega. Agora, se a pessoa, a gente abre o coração, faz aquilo de forma sincera, né, busca a pessoa, né, não pede desculpa, pede perdão mesmo, a pessoa, né, entender que todo mundo erra, né? E aí você fez sua parte, né? E a gente tem que buscar realmente fazer isso, né? Um coração aberto, falando, cara, foi mal, fiz aquilo de forma impensada e tal, você me desculpa, você me perdoa. E aí você faz a sua parte, você desarma o seu coração, você se alivia, né? Você abre, né? Realmente, isso tem que ser de forma sincera também, né? Não é uma coisa que se faz só por fazer, né? Mas aí você caminhou, você fez a sua parte. Então, a gente tem que buscar, né, exercitar esse tipo de coisa, seguindo esse ensinamento aí de Santo Agostinho. E eu li na sua fala, Eduardo, e aí eu também lembrei da situação com a filha também, né? Eu li o Evangelho, não sei se vocês conhecem esse Evangelho daqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, só que é de estudo, foi uma edição especial lá de Belo Horizonte. E antes dos nossos estudos, eu estou estudando através dele, né? Ele vem exatamente o Evangelho, só que depois ele vem exercícios, né? E uma das frases que eu tirei dele, e que tem a ver com o que o Eduardo falou da experiência dele, do que a Luísa passou também, que falou que o nosso exercício, o exercício que a gente precisa fazer para que esse inimigo não cresça, ou para que a gente procure entender, né, o que está acontecendo, é fazer a experiência de amar sem tornar o seu amor uma mercadoria.
sem esperar nada em troca, né? Foi o que eu falei, Luísa, a condição daquela pessoa é aquela. Não espere mais do que isso. De repente, ele aprendeu que era bater. Não vale a pena a gente alimentar isso, né? Deixa que ele está no tempo dele. É o que o Eduardo também falou da colega de trabalho. É o tempo dela, né? Então, a gente não faz desse amor nosso uma mercadoria. Não vamos esperar nada em troca. É um primeiro exercício, né? E a outra coisa que eu li nesse livro também, que eu achei interessante, é a gente fazer um paralelo, né? Antes do Cristo, né? Que era pagar o mal com mal, né? Olho por olho, dente por dente. Quando nessa máxima, quando ele diz amar os vossos inimigos, é pagar o mal com o bem. Faça o bem, né? É isso que a gente precisa fazer, né? Ao invés da vingança, é a gente perdoar. A gente precisa perdoar, né? Para isso a gente precisa passar por cima do nosso orgulho e sim da nossa vaidade, né? Se perdoar primeiro, né? Se perdoar né? E acaba a superioridade, outra coisa que eu li também, né? Acaba a superioridade, aquela superioridade material, né? E aí a gente busca a superioridade moral. Eu achei muito interessante isso também, né? É isso. Foi isso que eu anotei. Alguém mais quer comentar? Pessoal, fica à vontade. Temos tempo. Nosso estudo. Dona Maria, está fechado. Acho que ela está tentando falar. A gente, quando compreende e passa a entender o sofrimento do outro, o porquê daquilo, a gente passa a aliviar também o nosso sentimento, nosso coração, não ficar martirizando-se com coisas, às vezes, que não vai trazer benefício nenhum para nós. Então, é melhor a gente orar pela pessoa e pedir a Deus que Deus possa desfazer esse elo negativo que está nos ligando a essa pessoa através desse mal-entendido. Eu acho que é isso. A gente deve sempre compreender o outro e fazer com que faça a nossa parte, orando e pensando positivamente, para que ele possa também nos perdoar, né? Porque é um elo muito forte quando realmente existe ódio, mágoa, essas coisas que é muito difícil para a gente, que a gente adoece, coisas que vai trazer para nós muitas coisas ruins. Então, é melhor a gente entender e aliviar o nosso coração, orando e pedindo a Deus para que desfaça todas essas coisas ruins que nos envolvem às vezes. Agora é muito difícil, né? Quando a gente tem situações na vida que é muito dolorosa. E aí a gente... Situações difíceis, né? E às vezes é difícil. E aí é uma compreensão que a gente tem que ter mesmo com o outro que sofre, né? Porque quando o cara verdade. é algoz, às vezes você está ligado a essas pessoas. Às vezes, eu quero dizer assim, às vezes quando é uma pessoa desconhecida, como foi o caso dessa menina que é uma pessoa amiga, mas não era uma pessoa tão próxima a mim. Mas eu tenho experiência própria de vida de ter que lidar inicialmente com uma decepção, né, do amor, porque aqueles em que você realmente está ligado com profundos laços de amor e você vê uma profunda decepção no sentido do outro ter uma mágoa profunda sua, de coisas que não são absolutamente fora do seu controle, e você conseguir ter paz no seu coração para que o outro que a gente não contamine o outro com a sua dor, é muito difícil. Eu falo de cadeira. Hoje eu penso assim, eu rezo todo dia para Deus e peço assim que eles sejam felizes, essas pessoas, e que eu tento, falo assim, Jesus, eu estou desonerando eles de qualquer compromisso comigo, entendeu? Apesar de eu saber que eles não estão, na minha concepção, fazendo o que é o certo, aí eu sei que é um problema deles, assim, é uma dificuldade do outro, eu sei que eles não conseguem ver além de uma parede, que por mais absurda para mim que seja, para eles é uma realidade. E eu passei muitos anos
de terapia, isso, e o único caminho que hoje eu estou conseguindo um pouco de paz é através desse mecanismo com Jesus. Eu colocar na mão dele o caminho deles, tem um compromisso comigo, porque eu acho que eles fazem sem saber. Que eles estão no caminho assim, do ódio, da raiva, assim, mas não sabem, né? Como a Ivone falou, o quão ruim é, que prisão é essa, que anos a fio você vê pessoas muito ligadas a você, que você deu amor a vida inteira, essas pessoas nutrirem ódio por você. E assim, quem está nessa posição, eu acho que vive realmente a dor maior. E a gente acha que a dor é nossa, pela decepção, pela mágoa. Então, assim, esse exercício não é fácil. Eu falo isso só porque, às vezes, é fácil a gente falar isso com uma pessoa da rua que amagou a gente num sinal, que xingou a gente, um estranho, às vezes, até no ambiente de trabalho, mas tem situações na vida da gente que é muito difícil. A gente realmente conseguir seguir em frente livre e perdoar e querer que o outro realmente entregar isso para Deus. A gente fica sempre na esperança de que algo vai acontecer, que o bem vai brilhar nessa vida. Eu sei que um dia ele vai vingar, né? O amor vencerá, mas pode não ser nessa vida. Então, assim, a gente tem que saber lidar com isso, né? A gente não domina a vida é mais longa do que essa encarnação. Os processos, às vezes, são longos, né? E aí voltamos a essa questão da reencarnação. Às vezes é longo, né? Às vezes são várias reencarnações para que a gente consiga refazer coisas ou melhorar, mas é muito difícil. Eu falo de coração, é muito difícil. Mas é o caminho que eu tento hoje. Só pode avaliar quem está passando pela situação, né? Quem passou pela situação é que pode avaliar o quanto é difícil, deve ser difícil. Não é? A gente fala, mas a gente ainda não passou por situações iguais. Mas só quem passou sabe o que é. Não é? E assim é você, que já passou por essa situação e está tentando. Graças a Deus você está conseguindo, porque você tem fé, você tem uma doutrina que está te ajudando muito. E isso faz parte da sua vida e tem que tocar para frente, tem que confiar e saber que você não está só, que você tem alguém que está lutando também junto com você para que você vença isso. E nós vamos também ajudar. E a gente tem que ser muito humilde, eu acho, né? Muito humilde, porque a gente às vezes acha que porque você estudou, porque você tem a doutrina, por exemplo, né? Eu tenho conhecimento, né? Eu tenho uma série de coisas boas na vida, então eu não vai acontecer isso comigo, né? Afinal de contas, eu estou tentando, então comigo não. Isso vai ser coisa do outro, né? Isso vai acontecer com o outro. E aí a vida te dá essa rasteira. Mas é assim, eu só falo isso para dividir com vocês, mas assim, eu acho que qualquer um pode passar por problemas, apesar de estar tentando o caminho, apesar de você estar tentando melhorar, você está querendo ir para frente. E às vezes a gente achava que o espiritismo fosse uma solução, assim, né? Que viria. Às vezes eu penso, na época que eu estava no grupo, né? As pessoas às vezes na dor procuravam um grupo, achando que o fato da pessoa entender um pouco do espiritismo vai aliviar ela da dor ou dos problemas. E os problemas vão vir, né? Talvez por isso, né? Se der mais entendimento a gente, talvez as provas começam a vir também mais fortes. Mas é a vida de todos nós. Eu acho que o dia que a gente realmente conseguir entender e se perdoar e livrar, a gente é feliz. Todo dia precisar, né? Talvez eu preciso, né? Eu estou nesse caminho porque eu preciso. E falar é bom. Falar é muito bom. Alivia o coração, a gente divide as nossas dificuldades, mas temos que ter certeza e fé que tudo passa. Tudo vai passar. Vai ficar só alegria, felicidade no nosso coração. Isso aí, Damaris. Pessoal, então, pelo horário aí, né, eu vou convidar aqui a nossa poetisa Leci para fazer aí a nossa oração aí de encerramento, né?
registrar aí a participação dela, né? Pedir para o pessoal ficar conectado só um pouquinho, para depois eu falar. A Sandra tem um último recadinho aí. Desse, pode liberar seu áudio se você quiser. O áudio. Tá vendo? E acho que ela não está aí, não. Acho que o áudio dela... Tem que apertar na tela, Luci, e apertar em cima do microfone. Que aí libera o teu... Aí, agora. Isso, funcionou. Fazer agora, prece? Pode, meu amor. Senhor Jesus, agradecidos estamos por esses ensinamentos que acabamos de ouvir, que servirá de bálsamo para as nossas dores, nos dando forças e coragem para vencer as nossas dificuldades terrenas. Obrigada, Jesus, e fique conosco, porque nós precisamos muito de Ti. E pedimos permissão para encerrar a reunião desta noite com a Tua paz, com a Tua bênção. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, mais cedo um pouco, eu posso até repassar de novo. Eu acho que eu passei, eu não sei se passei 2 ou um arquivo só, mas um dos arquivos que eu tenho certeza que eu passei é sobre uma live que foi feita com 3 palestrantes, né? Um é aquele Rosendo, acho que esqueci o nome dele. Mas, enfim, é importante que cada um de nós aqui consiga assistir todo o vídeo, porque ele fala desse momento que a gente está passando, da mudança que a gente vai precisar fazer, né, que já está ocorrendo, na verdade, em todas as casas espíritas, né, nas instituições. E a gente vai precisar caminhar para isso, né? Essa forma da gente estudar já é o nosso primeiro passo, mas a gente precisa repensar a nossa casa, né? Isso é um dever de casa para todas as casas. Então, para a gente que está chegando novo na casa, às vezes é muito fácil fazer mudanças, né? Eu vou mudar a biblioteca aqui, eu vou fazer isso e tal. Mas para quem está há muitos anos na casa, pode entender que não seja a melhor forma. Mas a gente vai precisar encontrar uma forma nova, da gente trazer uma nova maneira da gente... como que eu falo assim... tá trazendo mais gente para a nossa casa, né? Não é o objetivo a gente ter aquela casa cheia, mas de uma forma que a gente consiga acolher. Ele fala muito do acolhimento, começa por isso, né? E eu lembro quando eu cheguei, quando eu e o Alexandre chegamos à casa, nós fomos muito acolhidos. Regina, né? Eu lembro que ela abraçou a gente e tal. Mas talvez, eu não sei se essa foi uma experiência só minha, ou se esse era um comportamento para todos que chegam à casa, né? Lá na nossa casa no Divino, né? Mas que precisa ser, né? A gente precisa acolher quem está chegando, a gente precisa saber por que alguém que sempre frequentava os estudos não está indo mais aos estudos, né? Criar esse círculo de amizade que a gente tenha, de acolhimento mesmo, né? Agora, com a tecnologia, por exemplo, aqui o nosso grupo já conseguiu fazer isso. Eu falo que a gente foi muito intuído para fazer, porque nosso grupo é muito pequeno, eu fico aqui perguntando até hoje como que a gente conseguiu fazer, porque eu não sei mexer em nada de tecnologia, tal, só foi, né, agregando, ajudando um pouquinho, e nosso grupo ainda é pequeno, e a gente precisa de muita ajuda. E como tem gente de fora, né, tá aí o Eduardo que é longe, a Conceição, mas com a tecnologia já pode ajudar a gente, né? Porque a gente vai precisar ampliar esse uso da tecnologia, né? A gente não vai mais poder deixar de usar isso, mesmo quando a gente voltar de forma presencial, né? A outra coisa que o estudo fala lá, que a palestra fala lá, fala da própria forma, por exemplo, fala da biblioteca mesmo, né? De não deixar aquela coisa lá parada, da forma como era feita antigamente. Então, assim, várias coisas a gente precisa rever. Evangelização. A própria evangelização, eu estou fazendo participando de alguns movimentos desse, né?
a responsabilidade que a gente, enquanto pais, tem de estar levando essas crianças para a evangelização, e não necessariamente para a evangelização da nossa casa, porque às vezes a da nossa casa é à noite, né? Mas a gente, dentro da cidade, tem outras casas, cada casa tem um forte dentro dela, né? Uma tem mais a questão da evangelização, outra tem lá a parte de tratamento. Atendimento fraterno. Atendimento fraterno, a gente vai precisar se unir com relação a isso. Então, assim, eu vou pedir que todo mundo assista, né, aí no momento que puder, para a gente poder começar a pensar como que a gente vai voltar. A gente precisa fazer um plano de retorno, né? Por exemplo, a nossa sala de passe é uma sala muito pequena. Lá fala também da questão da higienização, vai ter que ser diferenciada. Então, como que a gente vai fazer isso? Tem muita coisa que vai interferir, né? E como a gente está na casa há pouco tempo, a gente precisa muito de todos vocês, né? Traçar esse plano de retorno, né? A gente precisa, porque senão vai chegar a hora que a gente pode voltar a casa e a gente não está preparado para isso. E a gente precisa pensar juntos nisso, tá bom? Então, o pedido que eu faço é que a gente assista lá. Eu assisti rapidamente aqui fazendo as coisas, mas eu vou voltar para assistir de novo. E que, como dever de casa, todo mundo sugira aí quais seriam os nossos próximos passos aí para a gente estar montando esse plano de retorno nosso e da gente continuar os estudos, né, também assim juntos com o Zoom ou com seja qual for a tecnologia, tá? A gente não pode mais ficar separados. Mesmo que vocês estejam longe. Maria, eu sei que não pode ser. Eu estou me sentindo muito bem nesse grupo. Ai, meu Deus. Presente aí, do Divino Espírito Santo. Pois é. A gente não pode mais parar com isso. Não, não pode não. Eu não gosto, então pelo menos vejo vocês, assisto a reunião, que é muito bom. A gente está sempre aprendendo, isso é ótimo. Muito obrigada. É isso aí. Vamos aí, vamos movimentar o povo. Isso aí. Eu estou adorando participar. É uma maravilha. Eu estou me sentindo outra. Olha aí, tá vendo? Que bom. Fazendo bem. Tudo tem sua hora e seu tempo, né, Valéria? Com certeza! Até eu estou aqui. Lúcia, fala aí, Lúcia, quero lhe ouvir. Cadê Lúcia? Eu não vejo Lúcia. Ô, Lúcia, cadê você? A Lúcia, ela se esconde. Ela se esconde. Ela não deixa a gente ver ela. É muito tímida. Leci, Lúcia está sumida. Aí Não, eu estou aqui. É que chegar da onde ela fica aí, para falar. Criança, eu tenho que aprender a ouvir. A minha lição é aprender a ouvir, que eu falo muito, então eu tenho que aprender a ouvir. Eu gosto muito de ouvir vocês. Eu só queria acrescentar algo no estudo que é tão bom que eu não gosto de coisa. Quando vocês rezarem, orarem para o inimigo nosso, eu tenho um culto para meus inimigos toda quinta-feira. Inimigo da guarda, inimigo do passado, minha família é cheia de inimigos, então façam um culto lá para todo mundo. Sabe? Você tem que orar pela mãe do irmão que é o nosso inimigo. A mãe dele sofre muito vendo esse irmão naquela condição de ódio, de rancor, de vingança, de destruição, sabe? Então, olhe para a mãe dele também, seja encarnada ou desencarnada, porque muitas vezes nas reuniões mediúnicas, como há pouco tempo, que foi ano passado, alguma coisa assim, uma mãe pediu que orasse para o filho dela, porque ele só pensava na destruição. E, nesse caso, seria para a minha família, sabe? Mas porque não é só para a mãe, eu rezo para todas as mães desencarnadas que veem seus filhos na destruição, nos vícios que ela não consegue mudar.
E pode ter certeza, quando vocês oram para eles, eles ouvem. Porque eles falam, eu ouço você falar, eu mudei porque você orou. Entende? Tá, gente? Então vamos. Agora, quanto à nossa casa também, a primeiro que aquele passe ali, aquela sala de passe, ela está construída no lugar errado, né? Ela está construída no lugar errado porque uma sala de passe ela tem que ser isolada. E ali ela tem uma porta que liga para o salão e liga para a biblioteca. Tem outra porta, Lúcia, que liga para aquela outra salinha. Tem duas portas. Lá dentro tem duas portas. Mas a outra, Conceição, a outra fica fechada. Mas não era para ter nenhuma, né? Porque não era para ter nenhuma. A sala de passe, ela realmente é para ser isolada. É uma coisa que é para ser... bem... Na casa de passe, no nossa casa antiga, que você não conheceu, ela era feita, a sala de passe, ela nos fundos. Ela no fundo, sabe? Então tinha uma porta, entrava por uma porta, saía pela outra, ela era isolada. É assim mesmo. Ela era isolada. Essa ela não é. Não é? Porque... A sala de passe ela tem que ser assim, tem a porta de acesso e a outra de saída, né? Pessoal, olha só, vamos fazer o seguinte, a gente vai marcar a nossa reunião agora para começo de julho, nossa reunião de diretoria. Geralmente a gente faz, né, na segunda terça-feira de cada mês, agora a gente passou a fazer, antes um pouquinho da pandemia, a gente passou a fazer bimestral, mas a gente pode marcar para a segunda terça-feira agora de julho, e aí a gente colocar, vocês, né, participarem, quem quiser participar, porque é uma reunião aberta, né? E aí colocar essas sugestões. E a gente tem obras para fazer no Divino, obras de adequação à legislação nova, né? E a gente nada impede que a gente possa, né, contemplar uma obra dessa que a gente vai ter que fazer de acesso, uma série de coisas de bastidores da casa, né? Que as pessoas acabam não se envolvendo, mas que estão acontecendo, né? Tem arquiteto que está fazendo mudança, né? Que está mais envolvido é eu, Luiz e Moscon. Mas a gente pode sim, nada é tão bom que não possa melhorar, né? Então as sugestões são sempre bem-vindas, entendeu? E aí a gente vai marcar essa reuniãozinha aí para começo de julho aí. Aí depois a gente passa a data certinho, o horário. Quem quiser participar, vamos fazer online, né? Então todo mundo eu vou participar. Não tem problema nenhum. Oba! Isso aí. Tá bom, pessoal? Boa noite a todos aí. Boa noite. Tchau. Beijo para todos. A Valquíria sumiu. Cadê a Valquíria? Não sumiu, não, estou aqui. Tá lá, Valquíria. Boa noite. Boa noite, Leci. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Lúcia. Alessandra, Dona Santinha, Valéria. Eu tenho que sair logo, porque eu tenho que entregar a matéria. Fala com a minha psicóloga, tá? Aí, agora chegou Tchau. Boa noite, querida. Tchau, Dona Maria. Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Vocês também. Até quarta. Grande beijo. Quarta nos veremos novamente, se Deus quiser. Com certeza. Deus quer o que é bom. Deus só quer o que é bom. Aham. Vamos lá. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fiquem com Deus.